dentro dele. Ele já te escolheu, porque você já havia sido criado e já existia em Deus. Aonde? Dentro dele. Dentro de Deus, antes mesmo da fundação do planeta Terra, você já existia em Deus e Deus escolheu você nele. Qual o propósito de Deus ter escolhido você nele? Ainda quando você estava dentro de Deus, que você fosse santo e irrepreensível. Ser santo é ser separado, irrepreensível é ter santidade, mas tudo isso em amor. O que quer dizer em amor? De livre e espontânea vontade. E porque Deus te ama e sempre te amará. Amém. Amém. O amor de Deus é, vamos dizer assim, inexplicável e não tem nem como medir. É totalmente diferente da ideia que temos de amor. O amor de Deus é algo que nós estamos buscando alcançar neste mundo. É maravilhoso. Mas então Deus, Ele te escolheu. Houve uma eleição, houve uma conversa com você. E nessa conversa, Ele disse para você quando você seria trazido por Ele à existência. Ele disse para você como teria que ser a sua vida. E tudo isso Ele escreveu em um livro. E você leu. E você disse sim. E por isso Ele te escolheu. Você pode estar falando, você está de brincadeira, né? Como assim? Eu não lembro de nada. O motivo por não lembrarmos disso é que enquanto estávamos em Deus, tínhamos um espírito vivo. Nosso espírito era vivo, pleno, cheio da glória de Deus. Então Deus traz o homem à existência. Quem foi o primeiro homem que veio à existência? Adão. Lembra Gênesis 1, 26? Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí Ele dá domínio, Ele dá governo, Ele determina que o homem seja frutífero, fecundo, para se multiplicar, encher a terra, e ainda Ele faz um homem à imagem e semelhança dele mesmo. Tudo isso se deu no âmbito espiritual, porque a realização de trazer o homem à existência só se dá em Gênesis 2,7, quando ele pega uma porção de barro e confecciona um boneco, e desse boneco ele sopra nas narinas do boneco, do objeto inanimado. O que ele sopra? O fôlego da vida. Que vida? A vida que estava dentro de Deus, antes mesmo da fundação do mundo. A sua vida, a vida de Adão. Quando o fôlego da vida toca o objeto inanimado, aquele boneco de barro, nasce a alma vivente, o homem se fez alma vivente, o homem passou a existir na terra, a qual Deus já havia fundado e criado, segundo a ciência, há alguns bilhões de anos. Então, para as mulheres, não precisa esconder a idade, né? As mulheres é bem velhinho, igual a gente, né? Tem alguns bilhões de anos aí para Deus, amém? Brincadeiras à parte, veja bem, nós concordamos com Deus aquilo que Ele escreveu para nós. E por que nós não lembramos? Simples. Este homem, que o autor sabia exatamente o que fazer, cai em pecado. E quando ele cai em pecado, ele morre. O que é o morrer? É o desligar. Aonde se desligou o homem? No espírito. Esse espírito cheio de vida, cheio da glória de Deus, cheio da vida de Deus, cheio da presença de Deus, onde Deus toda a viração do dia vinha ter relacionamento com o homem, o espírito agora está morto, está desligado, não há mais conexão da eternidade, da glória com o homem, com aquilo que é da terra, não há mais nada. Então quando o homem agora vem a nascer, há um esquecimento, imediatamente, quando a criança nasce, é até engraçado falar isso, tá? Mas entenda, quando nascemos mortos, ainda que vivos. Por quê? A Bíblia diz em Efésios, aqui mesmo no capítulo 2, se você virar a folha, está escrito assim, ó:
e Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Peraí, quando que eu estava morto que Ele precisou me dar vida? Eu sempre vivi minha vida, mas a Bíblia está dizendo que Ele me vivificou, Ele me deu vida, porque eu estava morto em meus delitos e pecados. E quando isso aconteceu? Desde quando eu nasci em pecado, e por isso nasci morto para Deus. O meu espírito estava desligado, estava morto. E por isso, já que o que nós estamos falando aqui de Efésios 1:4 é algo que vem do Espírito, é algo que vem de dentro de Deus, eu não posso mais lembrar, eu não consigo mais lembrar, ainda que eu queira, porque isso foi desconectado de mim, da minha existência. Para que você entenda melhor, abra comigo lá em Jeremias, no livro de Jeremias. Antigo Testamento, Jeremias, capítulo de número 1. Fica depois de Isaías e antes de Lamentações. No livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo de número 1, está escrito assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até que ao fim do ano 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: quem vai dizer? Deus. Quem vai falar? O Senhor. E ele está dizendo assim: Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Vemos que Jeremias é filho de Ilquias, e ele estava na terra de Anatote. Essa terra era a terra onde tinha uma escola para sacerdotes. E na época, a cultura do judeu é: se você é filho de peixe, você tem que se tornar peixe. Não é assim que diz hoje? Filho de peixe, peixe não é. Jeremias simplesmente estava seguindo a tradição. O pai dele era sacerdote. O que ele estava estudando para ser? Sacerdote. Como manda a tradição, como manda a lei. Algo de errado? Nada de errado. O que Jeremias estava fazendo de errado? Nada. Mas o Senhor aparece quando o povo é levado em cativeiro. Há uma crise na nação. E aí Deus aparece para Jeremias e diz assim: Jeremias, você não lembra? Antes que você fosse colocado no ventre da sua mãe, eu já tive uma conversa com você, eu te conheci. A palavra é: eu te conheci. Dando a ideia de que eu me relacionei com você, eu conversei com você, e ó, te chamei para ser profeta. O que você está fazendo aí querendo ser sacerdote? Está errado. Você não lembra? Claro que não, irmão. Porque Jeremias nasceu da mesma forma que todos os homens nascem, com o espírito desligado de Deus. Não lembrava da conversa. Por meio dessa experiência, onde Deus apareceu para ele, onde Deus falou com ele, onde Deus despertou o espírito dele, ele entendeu que ele não foi chamado por Deus para ser sacerdote, para seguir os passos do seu pai, mas foi chamado para ser um profeta das nações. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Você está entendendo por que muitas vezes você não entende por que sua vida está assim? Você está entendendo porque muitas vezes você se perguntou: Deus, por que o Senhor me colocou nessa família? Deus, por que o Senhor me colocou nessa cidade? Deus, por que eu estou com esse emprego? Deus, eu não pedi para nascer, e Deus vai estar gritando. Não, você pediu sim. Você pediu, porque você não lembra, mas você pediu, você aceitou. No mínimo você aceitou.
Mas você aceitou, porque eu conversei com você, mostrei o link, você aceitou. Entenda, Deus não faz nada por acaso. Deus não falha. Tudo está no controle de Deus. E Ele está cuidando de você. E às vezes aquilo que você está passando agora está sendo uma maneira de Deus mostrar para você, fazer você enxergar que você precisa se alinhar com Ele, e não se alinhar com o mundo. Você precisa se alinhar com Ele e não se alinhar com as pessoas que pensam que sabem o que é bom para você. Entenda isso. Tem uma outra pessoa que também entendeu isso na Bíblia.